Olá, o Perfeito. programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, as nossas redes sociais também transmitindo o programa Gente que Fala a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, ainda o nosso canal no YouTube. E para falar das retransmissões, a partir das 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e depois, mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas mídias, interaja também pelo WhatsApp, sua participação é bem bacana, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, é o 973350038. 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira vamos iniciar mais uma semana e, como eu sempre digo por aqui, vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo e vamos conhecer os nossos convidados, aqueles que vão analisar todos os temas propostos pelo programa Gente que Fala hoje por aqui. Ana Lívia Esteves, jornalista pela agência de notícias Sputnik. Tudo bem, Ana Lívia? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, boa tarde, Mauro, aos meus colegas também convidados e aos ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre os principais temas da agenda de hoje. Muito obrigado pela presença. Augusto Rinaldi, também na bancada com a gente, professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Ele é autor do livro O BRICS nas Relações Internacionais Contemporâneas. Tudo bem, professor Augusto? Bem-vindo aqui com a gente. Olá, Mauro, bom dia. Olá, colegas. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder comentar com vocês aí os temas da agenda dessa semana. Muito obrigado pela presença. O jornalista Armando Holanda também com a gente. Ele é correspondente da agência de notícias Sputnik, vencedor do prêmio Jovem Jornalista do Instituto Vladimir Herzog de 2020. Tudo bem, Armando? Olá, Mauro, boa tarde aos colegas, boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo convite e vamos aí debater os assuntos da agenda de hoje. E o Andrei Ulinkin, diretor do escritório da agência de notícias Sputnik, aqui no Brasil. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Mauro? Boa tarde aos colegas. Estou feliz e quero reiterar aqui uma honra para mim para participar de um programa de debate tão importante que leva as notícias mais quentes do Brasil e do mundo a ouvinte nacional. Vamos lá, o nosso primeiro assunto, abrindo aqui esta semana no programa Gente que Fala. Vamos tratar do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que tem como objetivo eliminar a maioria das tarifas entre os dois blocos, que reúnem mais de 700 milhões de consumidores. Se adotado, gente, o tratado permitirá que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai ganhem o mercado europeu para os seus principais produtos, especialmente os commodities agrícolas. Já a União Europeia teria mais facilidade para exportar produtos industrializados, como veículos, maquinário e produtos farmacêuticos. Esse acordo ainda tem que passar, tem que ser ratificado, né, pelo Parlamento Europeu e também tem que passar pelo Congresso aqui dos 4 países sul-americanos que compõem o Mercosul. Tem muita coisa ainda para acontecer até a implementação. Vamos ver se de fato isso tudo vai acontecer. Eu começo com você, Andrei, a respeito desse tema. Que tipo de resultado isso já traz internamente para o Brasil, para a nossa economia? Embora saibamos que para tudo acontecer ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, mas já dá para ter algum efeito econômico aqui internamente? Na minha opinião, ainda é muito cedo de falar de alguma coisa muito concreta, né? Até porque, como você falou, né, o processo da ratificação e de todas as demais tramitações internas vai demorar algum tempo para acordo efetivamente entrar em vigor. Até isso, né, claro que tem acordo político, né? Isso o que foi anunciado foi acordo político e é acordo político que fez que fizeram os governos do Mercosul com a chefe da Comissão Europeia, que é Ursula von der Leyen, né? É acordo com ela, praticamente, porque até ela reconhece que agora precisa de convencer os seus colegas na Europa, nos países da Europa, para aceitar o que foi acordado. Então, eu
não vejo, por enquanto, algum avanço na prática. Futuramente, pode ter, com certeza, mas nós lembramos que esse acordo já levou mais de 20 anos para ser construído e na política, e como Mercosul e União Europeia chegou ao acordo político, mas todo mundo sabe que na política não tem nada mais relevante do que um novo fato, né? E novo fato a gente tem todo dia. Muda o governo de um ou outro país, muda tudo, praticamente. Sim. Ana Lívia, como destacou aqui o Andrei, foram mais de 20 anos aí à espera deste acordo, né? Surpreendeu de certa forma, muita gente não acreditava que sairia, né? Olha, acho que pode ter sido uma surpresa considerando o nível de oposição que a gente tem dentro da União Europeia, principalmente dos setores agrícolas da União Europeia, que estavam fazendo protestos de rua alguns dias antes da assinatura. Então, nesse sentido, sim, pode ter sido uma surpresa. Mas, por outro sentido, não, porque o Brasil e a América do Sul, no Mercosul em particular, já fizeram algumas rodadas de concessões à União Europeia ao longo desses 25 anos. A gente sabe que ali no governo Temer o Brasil mudou bastante a sua postura e acabou entregando ali um pacote de concessões que hoje foi mantido e é um dos motivos pelo qual a gente conseguiu assinar esse acordo, que não tem só tarifas, tem compras governamentais, tem área de serviço, de comércio eletrônico, então várias áreas bastante sensíveis para o governo brasileiro, para qualquer governo, né? Porque são as ditas novas gerações de acordos comerciais que não incluem só tarifas. E por um lado, sim, o agronegócio brasileiro ganhou um acesso ao mercado europeu, um acesso que estava tentando ganhar há muito tempo, mas ainda bastante restrito, né? São cotas, né, que a gente tem que... Então não é um mercado totalmente aberto, é um mercado que deu cotas para o Brasil e que a gente sabe que a União Europeia também tende a colocar muitas barreiras não tarifárias ao comércio, então barreiras sanitárias, burocráticas, padrões, né, que a indústria brasileira e o agronegócio vão ter que arcar, que normalmente são motivos para depois você acabar colocando ali uma barreira a esse comércio, mesmo depois de ter assinado um acordo de livre comércio como esse. Mas, sem dúvida, é um avanço, vamos ver como vai ser depois. E acho que o Mercosul tem outras coisas a comemorar também, que acabaram ficando um pouco fora da pauta por causa da questão da União Europeia, que é a entrada da Bolívia como membro pleno. Essa foi a primeira vez que a Bolívia participou como membro total do Mercosul da reunião de chefes de Estado, e também uma expansão agora do Mercosul para a América Central, ali fazendo acordos com o Panamá, então já procurando também outras áreas geográficas para sua atuação. Mas com certeza é um motivo para comemorar, que pode trazer uma certa sobrevida ao Mercosul depois de tantas crises internas. Armando, como traduzir melhor esse tema para o brasileiro médio, né, no dia a dia? Porque é um assunto distante, né, das pessoas, enfim, e os resultados práticos, na verdade, só virão quando tudo estiver implementado na economia do país, no crescimento do país, no bolso de cada um. Quer dizer, como traduzir neste momento a importância do que até aqui a gente entende como apenas uma situação política, um acordo político? Ainda faltam alguns pontos a serem debatidos, né? Mas a própria Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimento, a Apex Brasil, estimou que no curto prazo haverá um aumento aproximadamente de 7 bilhões nas exportações brasileiras, aumentando aí a participação da União Europeia no comércio internacional com o Brasil. Vale lembrar também que nos últimos 20 anos, a parcela europeia nas exportações brasileiras caiu de 23% para 13,6%. O que é que esse acordo propõe aí? Aumentar, melhorar essas exportações brasileiras para esses países da União Europeia, em cerca de 242 produtos que vão ser desengavetados e desgravados imediatamente em 4 anos, que representam hoje aproximadamente 3,5 bilhões de dólares, equivalente a 25 bilhões de reais. O que é que... Porque todo acordo, todo pacto, não é, Armando, exige sessões, né, de lado a lado, né? Nem tudo é aceito, nem tudo é levado adiante em razão
dos interesses que cada país tem, que cada bloco tem, evidentemente, neste caso, né? O que foi deixado de lado que poderia ter sido considerado e que não foi avante? Olha, ainda tem que se traduzir para 23 nações os documentos para ver o que de fato vai ser batido do martelo. É, é, é importante que o país fique, que o Brasil fique acomodado, entre aspas, prestar atenção para exportar apenas carne, milho, soja e café. É importante entender que poderia haver estímulos para investir em outros setores que o Brasil está carente há algum tempo. Nada contra o setor agrícola do país, que recentemente, inclusive, o CEO do Carrefour, empresa francesa, disse que vai sancionar algumas coisas do Brasil, e isso gerou, não do Brasil, mas do bloco do Mercosul, e isso gerou alguns protestos, como a Ana Lívia bem lembrou, acarretando uma reação do setor do agronegócio, que quer aí mais espaço, já que a nossa carne tem uma melhor qualidade dentro dessas exportações. Augusto, a respeito dessa polêmica, né, que houve em relação a essa declaração do CEO do Carrefour, né, na semana passada, semana retrasada, enfim, que gerou o boicote dos frigoríficos, enfim, e também toda a tensão com o ministro Fávaro, né? Isso, de alguma forma, repercute no acordo? Tem algum respingo, alguma coisa que atrapalhe, não? Olha, eu não saberia dizer se isso vai afetar o acordo, mas certamente esse posicionamento do CEO do Carrefour ele está muito alinhado aos setores da União Europeia contrários à aprovação desse acordo, particularmente o setor agrícola dos franceses, dos irlandeses, dos poloneses, que, né, são aqueles setores da economia desses países que serão mais diretamente afetadas com a competição com os produtos vindos dos países do Mercosul. Ele deu aquela declaração dizendo que não ia mais comprar carnes do Brasil e dos países do Mercosul, mas logo depois assim, a reação foi muito negativa, porque o Carrefour depende mais da importação, né, da compra das carnes brasileiras para abastecer a sua rede de mercados, e acabou recuando no mesmo dia assim, que ele fez a declaração. No entanto, eu acho que do ponto de vista político, como o próprio Andrei estava comentando anteriormente, a gente tem que ver também como é que vai ser esse processo de ratificação, porque eu concordo com ele de que o que foi assinado agora foi uma carta de intenções políticas, né? De para onde que o acordo pode caminhar e tentar estimar os efeitos que isso tem para as economias nacionais. Agora, então, vencemos a primeira batalha, vamos dizer assim. A segunda, que eu acho que vai ser mais difícil, ou tão difícil quanto esse processo todo, que é vencer a resistência dos parlamentos nacionais, que são, todos eles estão, de modo direto ou indireto, são afetados por grupos de interesses muito poderosos. Se a gente for lembrar, algumas semanas é, fazendeiros, eu acho que foi, não sei se foi na França, se foi na Irlanda, fecharam estradas, colocaram lá tratores, eles fazem protestos na frente da prefeitura, na frente da sede do governo, também demonstrando sua insatisfação, né, com relação a esse acordo. Então, o que a gente tem assistido agora, na verdade, é a França assumindo uma espécie de liderança aí de resistência junto com esses demais países que eu comentei para tentar fazer frente ao avanço na Comissão Europeia. Não sei se eles vão ter força suficiente para angariar apoio nesse sentido, mas certamente é mais um entrave aí que a gente vai ter que enfrentar para colocar em vigor esse acordo. Claro que a torcida, não é, professor Augusto, é para que tudo isso seja ratificado. Mas é claro, a gente tem que olhar para os obstáculos que virão pela frente nas conversas que acontecerão durante esse processo de ratificação. O que pode ser mais complicado aí nos obstáculos? Grupos de interesse ou questões ideológicas? Eu penso que grupos de interesse, né? Porque acho que nesse caso o dinheiro acho que fala mais alto do que o posicionamento ideológico. Há muitos interesses em jogo, né? O setor agrícola dentro da União Europeia, né, é muito forte, muito significativo, particularmente nesses países como a Bélgica, como a França, que a economia deles depende bastante, uma parte importante do PIB deles advém do setor agrícola, da produção e exportação desses produtos. Portanto, a resistência vai ser alta nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente também tem grupos dentro da União Europeia que são muito favoráveis ao acordo, em especial o posicionamento alemão, que a gente sabe, né, que do ponto de vista da União Europeia,
A gente sabe que a Alemanha é a principal economia, o principal motor de crescimento econômico dentro do bloco, embora esteja atravessando um momento difícil, né? O próprio bloco, de modo geral, não está conseguindo retomar as taxas de crescimento econômico pré-pandemia, mas a Alemanha, Portugal, Espanha, Grécia são muito favoráveis aos acordos por conta das possibilidades de abertura do mercado, né, sul-americano para a exportação desses produtos, né, que eles vendem. Então, principalmente carro, setor automotivo alemão, setor farmacêutico, setor de vinho, de azeites, de queijo, né? Esses países são muito competitivos no mercado internacional. Então, e o mercado do Mercosul, de modo geral, e o brasileiro, em particular, é muito grande, né? Então, eu acho que tem a ver mais com interesses econômicos do que propriamente ideológicos. Claro que você tem a ascensão de partidos de extrema direita dentro, né, não assumindo posições de liderança, mas assim, ocupando espaços, né, de poder dentro dos parlamentos nacionais europeus. No entanto, eu acho que são vozes, de modo geral, são vozes que não são tão ouvidas assim com relação a esse tema em particular. Outros, certamente, eles são considerados. A gente finalizar esse tópico, professor Augusto, como é que esse tema entra na sua sala de aula, né? Como é que é a repercussão entre os seus alunos? Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem um acordo deste tamanho, né? Dessa natureza, sendo feito aí com tantos países e de continentes diferentes, né? Certamente é um tema que sempre entra em sala de aula, em pauta, né? Porque é um marco importante que eu acho dentro, assim, de um contexto de maior protecionismo, de uma rivalidade muito grande Estados Unidos e China, uma espécie de divisão do mundo entre áreas de influência dessas duas grandes potências. E aí, nesse contexto todo, os alunos se perguntam, e nós, né, do ponto de vista brasileiro, sul-americano, latino-americano, onde é que a gente está? E os europeus, né? Afinal de contas, as potências europeias que hoje estão atravessando momentos muito difíceis, vamos dizer, num declínio relativo, né, da sua capacidade de projetar poder e tal, mas ainda assim a gente está falando de grandes economias, né, de uma influência geopolítica, econômica e cultural muito grande. Então, a sala de aula entra como? Também tentando estimar os efeitos, né, como a pergunta que você fez para o Andrei, tentar estimar os efeitos, e já tem alguns estudos, tá, feitos pelo IPEA, feitos pela Comissão Europeia, simulando os possíveis efeitos de médio e longo prazo. Claro que esses estudos são feitos com base nas condições normais de pressão e temperatura, né? A gente sabe que todo ano muda porque estoura uma guerra, tem uma crise, tem uma recessão, mas os efeitos são positivos, tá? Tanto para os países do Mercosul quanto da União Europeia, de modo geral, tá? Se a gente for entrar setorialmente, alguns setores vão ser mais negativamente afetados, quanto outros vão ser beneficiados. Como acho que você mesmo falou, na política, uns têm que ganhar, outros têm que perder, e o desafio da política é encontrar o equilíbrio, né? Para tentar ajustar e alinhar as expectativas. Então, assim, na sala de aula entra muito isso e a gente fica tentando estimar os efeitos e avaliar qual que é o nosso papel quanto Brasil e América do Sul nesse contexto mais amplo que eu acabei descrevendo. Vamos seguir. Próximo tema aqui nesta edição do programa Gente que Fala de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida às 5 da tarde e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 horas da noite. Bom, para a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil deve ocupar a maior parte das novas cotas de exportação que serão abertas quando o acordo Mercosul-União Europeia estiver efetivamente em vigor. O tratado prevê novas cotas de exportação de carne de frango e suína para o mercado europeu, com condições comerciais mais favoráveis. Segundo a entidade, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a consolidação do acordo abre novas oportunidades de embarques para o mercado europeu em condições mais vantajosas do que as cotas atualmente existentes para embarque de produtos brasileiros à União Europeia. Bom, isso é fato, né? Especialmente para o agronegócio, né? Que se beneficiará certamente de tudo isso, né, Lívia? Sim, com certeza. A ABPA e a ABEC são duas associações que têm como objetivo realmente abrir mercados novos para as proteínas animais brasileiras ou manter os mercados que já estão abertos desta forma, intactos. E há muito tempo eles solicitam a abertura do mercado
da União Europeia, principalmente a expansão das cotas que o Brasil já tem para acessar esse mercado. E foi o que aconteceu agora, a gente teve uma expansão dessas cotas. E por quê? O Brasil ele vende carnes para muitos países do mundo, mas os preços que o Brasil consegue atingir no mercado europeu, eles são particularmente vantajosos. Então, ainda que a gente tenha um volume total menor do que o volume, por exemplo, que a gente vende para a China, os cortes que a gente vende para a Europa, eles são cortes que têm um preço melhor avaliado no mercado. Então, mesmo com um volume menor, a gente consegue obter lucros significativos para o agronegócio. Claro que a gente tem toda a questão que a gente comentou um pouquinho antes dos padrões que a União Europeia solicita, que muitas vezes são superiores aos padrões que ela própria produz internamente. Então, o que acontece dentro do país é que frigoríficos com mais capacidade, frigoríficos mais tradicionais, mais ricos, com maior poder de mercado, conseguem acessar o mercado europeu, porque eles são os frigoríficos que conseguem atender a essas normas aí tão complicadas e burocráticas que a União Europeia coloca para que o mercado brasileiro possa acessar. Mas tirando a União Europeia, as carnes brasileiras também têm uma posição muito forte na Eurásia, de maneira geral, na China, no Sudeste Asiático, nos Estados Unidos tem também acesso, ainda que seja um acesso mais complicado. Então, é um mercado que já é muito internacionalizado. As carnes brasileiras, elas já acessam o mundo de maneira bastante eficiente, os países árabes também. Então, a gente está falando aqui de um ganho para um mercado, mas que já é um mercado que já é um setor muito poderoso mundialmente, que já tem seu nome no mercado mundial bastante consolidado. Mas claro que ter o carimbo da União Europeia facilita a abertura de mais ainda mercados para a carne brasileira. Então eu entendo por que a BPA e a BEC estão aí comemorando tanto esse feito. Armando, quais são os desafios dos pequenos, ou dos menores, né? Não vamos dizer dos pequenos, dos menores exportadores, para atender o rigor da União Europeia em relação às exigências que eles fazem dos nossos produtos aqui na exportação, né? Como destacou a Lívia, os grandes já estão dentro dos padrões, enfim, ainda assim, né, tem algum aperto aqui e ali. Quais são os desafios dos menores? Os desafios eles são diversos, né? Inclusive, falando de desafios, países como a França, a Polônia e os Países Baixos, que possuem um forte lobby nesse setor agrícola, no qual o Brasil tem aí a sua potência agropecuária, se veem preocupados e contrários a esse acordo. Em especial, o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, já se manifestou inúmeras vezes contra o acordo do Mercosul. Eles alegam inúmeros motivos, como regulamentações, que os agricultores franceses deveriam seguir, conforme a Lívia acabou de citar, que muitos frigoríficos europeus não seguem os controles e os rigores necessários e importantes para um controle da qualidade, como o Brasil consegue seguir. Então, assim, entre os desafios são as regulamentações que não são feitas, os procedimentos sanitários, e o uso de substâncias agrotóxicas e antibióticas que são liberadas no Brasil e não são liberadas por lá. Agora, Augusto, é um ponto positivo, sempre, claro, né? Nós acabamos sendo pressionados por essa situação, né? Ou seja, tem que melhorar, não é, Augusto? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa sim melhorar os padrões nossos de produção de carne, conforme, né, as normas estabelecidas não só pela União Europeia, mas pelas boas práticas internacionais. Mas eu acho que também um outro desafio que eu complementaria o que o Armando e a Ana comentaram é a forma como o Brasil também pode se esforçar para mostrar mais claramente o que vem sendo feito para atender a esses padrões mínimos exigidos, né? O que eu quero dizer? Os grandes conseguem porque tem muito dinheiro, tem muito holofote, tem muito um departamento jurídico muito grande em torno deles que eles conseguem mostrar que eles estão fazendo. Os menores, acho que uma dificuldade é justamente isso, não que eles não estejam realizando lá os padrões, se adequando, né, aos padrões mínimos, mas talvez eles não consigam comunicar isso de modo transparente, de modo claro, de modo rápido para os mercados para os quais eles querem exportar, né? E aí, nesse caso, eu acho que entraria ali algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda que o governo brasileiro pode fazer via algum ministério, né?
para poder prestar esse tipo de auxílio para essas empresas menores, para elas conseguirem não exatamente modificar o que elas estão fazendo, mas esclarecer o que elas estão fazendo para ver se isso atende minimamente os requisitos estabelecidos pelos europeus. E esse apoio, Andrei, que o Augusto destaca, pode ser uma política ministerial, parte do poder público necessariamente, ou o setor mesmo pode se unir e trabalhar nesse sentido, Andrei? Eu acho que, e aqui eu quero levar o assunto que era um dos prioritários na presidência brasileira no G20, que é a segurança alimentar. Eu acho que o setor, com apoio do governo, o setor de proteína animal, com apoio do governo, com certos direcionamentos do governo, tem muita coisa a ver lá nos novos mercados nos quais foca, focam essas políticas de segurança alimentar global. No caso, o mercado, tirando mais pouco, né, agora do mercado europeu, né, que sim, é mais valorizado pelo fato de lá ter consumo, vamos dizer, mais nobre, né, que compram carnes mais caras, e aqui também tem impacto, vendendo, os frigoríficos brasileiros vendendo lá mais caro, como que fica o preço da picanha aqui, né? Mas também eu acho que tem mais potencial do governo levar esse de dar apoio ao setor de proteína animal brasileiro para vender para programas de, uh, de segurança alimentar que estão sendo implementadas pela Organização de Agricultura, né, a Organização a FAO, né, ou os demais programas da ONU. Eu acho que isso seria até mais nobre do ponto de vista de coisa governamental, se a gente está levando esse assunto para esse ângulo de como o governo poderia apoiar, né? Porque o mercado se resolve, né? Um compra onde vende, eles se resolvem. Mas tem essa questão importante e cara para o governo brasileiro, que é a segurança alimentar e que casa muito bem com as capacidades de produção do setor agrícola brasileiro. Andrei, para continuar com você aqui no próximo tema, ainda nessa questão da ratificação necessária, o longo caminho que ainda existe pela frente, olha, negociadores do governo brasileiro esperam que o acordo comercial Mercosul-União Europeia seja assinado até o final de 2025. Essa etapa vai depender, a gente já tratou aqui, né, da conclusão prévia de duas fases, tem a revisão legal e a tradução dos textos. Isso tudo levará alguns meses e também dependerá, em parte, da nova presidência do Mercosul assumida pela Argentina. É, Andrei, como a gente está acostumado a ver na política, né? Nuvens, né? Às vezes está aqui, às vezes está lá. Qual é o risco de naufragar, né? Os interlocutores pensam nesse sentido, está tudo conversado, o acordo político está feito, mas não haver ratificação. Olha, eu acho que a presidência argentina no Mercosul é uma terra incógnita até, né? Até porque só tem um ano, né, do Milei no governo e é a primeira presidência argentina sob o governo dele, a presidência do Mercosul, sob o governo dele. E vale lembrar que nas cúpulas anteriores do Mercosul ele nem estava presente, né? Então, ele tem certo ceticismo no que diz respeito à cooperação dentro do Mercosul. Claro que ele não pode descartar totalmente a importância do bloco econômico, porque é muito maior do que ele, mas, ao mesmo tempo, aqui interfere um outro fator externo, que é o fator do começo da presidência do Donald Trump nos Estados Unidos, e o Milei, eu acredito, vai se sentir mais à vontade, sentir mais vontade de conversar lá com o norte desse hemisfério
do que com o hemisfério ocidental, com a Europa, e inclusive, né, além dele mostrar mais ceticismo no caso do Mercosul, eu acho que, inclusive, as relações dele pessoais com os governos, os demais integrantes do Mercosul, podem atrapalhar, inclusive, acertar posicionamentos internos futuros. Professor Augusto, sobre a Argentina, sobre o governo Milei mesmo, essa questão, eu perguntava anteriormente sobre questões de ordem ideológica, se isso poderia interferir no processo de ratificação, né? É claro que os governos não têm amizades, os governos têm interesses, né? As relações entre os países são comerciais, são por interesses. Neste caso, a Argentina, a gente pode ter aí uma questão ideológica envolvida atrapalhando? Olha, eu não saberia responder para você diretamente, não, porque eu concordo com o diagnóstico que o Andrei fez a respeito da imprevisibilidade, dessa incógnita que é o Milei. Ele já está há um tempo, então vai fazer um ano, né, que ele está no governo, e a gente pode pensar, por exemplo, na forma como ele se relaciona com a China. E aí tentar ver como é que isso se traduz nas relações com o Brasil. Por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque o Milei, do ponto de vista político e ideológico, desde a campanha como presidente, atacou de um modo muito direto, muito claro a China, uma questão ideológica mesmo, né, de um alinhamento ali ao Trump, né, essas posturas ultranacionalistas e tal. No entanto, a China é um grande parceiro comercial da Argentina, inclusive ajudando a Argentina com processos de swap cambial para os argentinos pagar, né, o que eles devem para o Fundo Monetário Internacional. Hoje a Argentina é o maior devedor do FMI que a gente tem, na casa dos 40 bilhões de dólares que eles devem. Então, assim, por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque a gente pode olhar para o caso do Brasil, né? Não sei se vocês viram, mas durante o G20, o presidente Lula ficou em cima ali, né, como anfitrião, recebendo todos os chefes de Estado, então dando a mão, estendendo a mão, abraçando, tirando foto, e circulou na internet, né, muitos memes ali, fotos da forma como o Lula recebeu o Milei, de como é que eles se cumprimentaram e seguiram adiante. Foi muito protocolar, assim, foi bem visível, né, o modo como não o Lula o tratou, mas como eles, né, se cumprimentaram, tiraram uma foto e se retiraram, né? Então, assim, isso demonstra, ilustra um posicionamento muito ideológico de oposição, né, que o Milei adota. Agora, por outro lado, como você mencionou, Mauro, os interesses econômicos são muito grandes de ambos os lados. Lembrando que a Argentina é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, está junto na casa dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, então são os quatro grandes parceiros comerciais do Brasil, e o setor industrial brasileiro tem muito interesse, né, não só no Mercosul, mas nas relações bilaterais com a Argentina, porque é um grande mercado para esses produtos um pouco mais tecnologicamente sofisticados que a gente produz, né? E por outro lado, os argentinos também dependem da importação desse produto via Mercosul, porque não paga tarifa, então eles conseguem importar de modo muito mais barato do que se importar de outros países de fora do bloco. Então, assim, do ponto de vista político, é aquela coisa, a gente pode esperar tudo, né, do Milei por conta do posicionamento que ele vem adotando como presidente. Agora, interesses econômicos, comerciais, eu acho que eles estão de fundo, eles tendem a ser mais constantes e mais regulares, né? Armando Holanda, onde o pragmatismo fala mais alto, ou tem que falar mais alto? Falou alto, claro, no momento do acordo político, mas tem que falar mais alto no momento da ratificação, né? Isso, exatamente, porque o que rege todas essas negociações é o dinheiro, é o que vai beneficiar cada nação. O Augusto citou aí que o Brasil depende muito das relações bilaterais com a Argentina, e durante o G20, inclusive, o Brasil foi totalmente contrário àquela imagem do Milei apertando a mão do presidente Lula e saindo sorrateiramente. Foi totalmente diferente, porque o Brasil mostrou que o pragmatismo ele é muito mais valorizado
interesse aos brasileiros e aos argentinos ao bloco do Mercosul ao assinar um acordo de extração de gás de vaca muerta com a Argentina. Então, assim, olha, a gente está com esse problema aqui, que a mídia está comentando, mas olha o que a gente está fazendo. A gente está olhando para a população, a gente está indo atrás de insumos e trazendo benefícios. Então, assim, ele pesa mais. Pode haver aí situações de conflitos, mas precisa haver também um interesse em comum. O mesmo questionamento, Ana Lívia, o pragmatismo que é a palavra da vez, é a palavra de ordem, né, que a gente vê em baixa e muitas vezes nesse mundo polarizado e que atrapalha as negociações. Sim, sim, eu concordo com os meus colegas de que, primeiro, que o Milei é um pouco imprevisível, mas segundo, que ele tende também a deixar o discurso dele um pouco mais pragmático conforme o tempo vai. Primeiro, porque a Argentina realmente passa por um momento bastante vulnerável, então a Argentina precisa do mundo exterior, né? A Argentina precisa do Brasil, precisa manter os seus contatos econômicos com o Brasil, a Argentina precisa de investimentos internacionais, a Argentina precisa ter a capacidade de negociar em outras moedas que não o dólar, e hoje em dia o Brasil é o único país que tem um acordo com ela nesse sentido, porque muitas vezes a Argentina pode ter uma escassez de dólar dentro da sua economia para poder continuar a importar. E o Brasil também precisa da Argentina, na verdade, né? A gente tem primeiro uma parceria com os argentinos que garante a nossa segurança, simples, nossa segurança no sentido clássico, né? A gente tem acordos com eles na área nuclear que evitaram uma corrida nuclear na América do Sul, a gente tem acordos que evitaram brigas em relação a como utilizar ali as águas de Itaipu, as águas do Prata. Então, a Argentina, o fato da gente ter boas relações com a Argentina é o que traz estabilidade para o Cone Sul e para as fronteiras brasileiras. E o Brasil também precisa da Argentina caso o Brasil queira manter a agenda de integração regional na sua pauta, que é uma agenda que o Lula foi eleito dizendo que iria promover a integração regional. É uma agenda que é constitucional, que na Constituição brasileira está prevista que o Brasil vai trabalhar em prol da integração regional, e sem a Argentina a gente não vai conseguir fazer isso. Então, acho que o governo brasileiro também sabe muito bem desse fato. E por incrível que pareça, o acordo com a União Europeia veio como uma ponte para unir Milei e Lula novamente, de uma certa forma, porque é uma agenda positiva para os dois, é uma agenda que atende ao ideário, né, mais neoliberal e tal do Milei, e atende também a demandas internas brasileiras. Então, querendo ou não, o acordo com a União Europeia faz com que esses dois países voltem a encontrar uma agenda comum no Mercosul, que era um lugar, uma plataforma onde a gente poderia ter tido problemas, e agora esse acordo vem colocar panos quentes, não só com a Argentina, mas com o Uruguai também, que o Uruguai também tinha a demanda de que o Mercosul fosse capaz de fazer grandes acordos internacionais e não só se focasse na proteção das indústrias internas. Então, por incrível que pareça, os europeus vieram agora fazer uma ponte para que Lula e Milei consigam talvez trabalhar em outras agendas também. Muito bem, gente. Falamos aqui sobre o acordo União Europeia-Mercosul, Mercosul-União Europeia. Vamos voltar agora para o mês passado, um pouquinho. Vamos para o mês de novembro, Armando, para tratar sobre o G20, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi o encontro das economias desenvolvidas e emergentes do planeta, né? E naquele momento foram apresentadas em mais de 100 reuniões, né, debates sobre as questões ambientais, sociais, econômicas. E o Brasil, enquanto presidente do grupo, naquele momento, né, escolheu como prioridade o debate sobre o combate à fome, pobreza, desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. A gente chegou no ponto que o Brasil queria em relação a esses temas, ficou algo para o próximo encontro, nesse sentido do que o Brasil estava procurando. É, em vários sentidos, a gente o Brasil saiu do G20, da presidência do G20, vitorioso. Conseguiu a assinatura de 82 países para o acordo de ratificação do combate à fome e à pobreza no mundo. É,
pecou aí no assunto que eu citei um pouco antes sobre o meio ambiente, porque não quer degradar o meio ambiente, porque a partir do momento que eles assinaram esse acordo com a Argentina para a extração do gás de Vaca Muerta, eles fazem o fracking, que é proibido no Brasil. A gente, inclusive, questionou ao ministro, aí perguntando, Silveira, como é que vai ser, como é que o Brasil prega uma coisa e está fazendo outra? O Silveira foi muito enfático e disse: olha, a gente vai olhar para a economia, o que for melhor para a economia, a gente vai ficar de olho e vai entender se é possível estudar as opções de fracking para a economia brasileira continuar crescendo. Não há transição energética, nas palavras do próprio ministro, não há transição energética sem alguns ônus. Então, como é que a gente vai fazer para mitigar esses ônus? Então, de modo geral, o Brasil saiu de fato da presidência do G20 vitorioso. Há alguns outros pontos para serem debatidos. A reforma do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, ela é apoiada pelo governo russo. O próprio Sergei Lavrov, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, falou sobre que apoia o Brasil, quer que o Brasil tenha um assento permanente e que sim, é necessário ter essa reforma nessa governança global que já não comporta mais as estruturas e as lógicas que são impostas. E o que é preciso, Armando, para que o documento final, o resultado de tudo que foi discutido, debatido, tenha efeitos práticos, né? Muitas vezes a gente vê os encontros acontecendo, viram documentos, viram acordos, viram tratados, mas do efeito prático a gente vê pouca coisa. Algumas situações que precisam ser debatidas ainda e fica a cargo do Brasil, conseguiu esse acordo do combate à fome e extrema pobreza, e agora ficará a cargo da África do Sul encaminhar esses documentos, esses novos acordos, para chegar em uma solução mais prática. Vamos falar agora sobre o seguinte, gente. O prefeito Eduardo Paes, do Rio, né? Ele anunciou na sexta-feira agora que o encontro da cúpula do BRICS, que é o grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será realizado no Rio em 2025. A decisão depende ainda da confirmação do governo federal, mas a próxima reunião deve mostrar um novo protagonismo nosso aqui, uma vez que o Brasil vai presidir o bloco, vai presidir os BRICS, né? O BRICS, a partir de 1º de janeiro. O que esperar dessa reunião para 2025, professor Augusto? Se bem que precisa confirmar isso tudo, né? Acho que o próprio prefeito Eduardo Paes falou alguma coisa que ainda não é definitiva, apesar de que tem que passar pelo governo federal, né? O Eduardo Paes fez uma jogada, um lance político inteligente, né, já de se antecipar ao anúncio oficial para mostrar a candidatura do Rio de Janeiro como sede da próxima cúpula. Mas assim, eu acho que faz sentido ser no Rio de Janeiro, porque já teve toda a estrutura organizada para sediar o G20, então eu acho que faria sentido, né, também sediar a cúpula do BRICS, que é bem menor, certamente é bem menor, mas não menos relevante. Para que a gente pode, independente de onde que vai ser a sede, né, importante que vai ser no Brasil e quais são os pontos que eu acho que vão ser trazidos à tona para a agenda. Eu acho que são os mesmos pontos do G20 que você comentou, Mauro. Então, a questão do combate à fome e à pobreza, a questão da reforma das instituições internacionais multilaterais e a questão do desenvolvimento no seu aspecto sustentável, social e econômico. Mas eu faria um adendo que essa agenda da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, eu acho que ela vai ser deslocada um pouquinho à margem. E o que pode entrar no lugar dela? Um debate mais acirrado a respeito de formas dos países do BRICS criarem algum mecanismo deles de transação financeira e realização de pagamentos para intercâmbio comercial. Eu acho que esse é um tema que tangenciou um pouco as discussões no G20, mas ficou muito à margem mesmo, porque ali você está falando de países que são muito contrários a essa agenda, como os próprios Estados Unidos. Agora, ao passo que no BRICS, não, pelo contrário, né? Isso foi muito marcado nessa cúpula do BRICS desse ano, de Kazan, e eu acho que esse tema vai voltar no caso do Brasil, né? E na cúpula que vai ocorrer aqui no Brasil. Então, assim, esse sistema de pagamentos para uso de moedas locais nas transações comerciais entre os membros é algo que já vem sendo discutido há algum tempo, que no âmbito do BRICS em si, ainda não podemos vislumbrar nada prático para agora, né? Porque precisaria fazer um conjunto de acertos técnicos entre os países. No entanto, o que a gente vem assistindo? Experiências bilaterais.
entre eles, né? Então, Rússia e Índia, Rússia e China, China e Brasil, são experiências que, de algum modo, têm apontado para as possibilidades de realmente colocar em vigor esse sistema e aí ir ampliando de modo a abarcar todo o conjunto dos países do BRICS. Então, esse eu acho que é um tema que vai estar muito presente na cúpula. Que uma moeda única entre os países do BRICS para as negociações seria melhor do que o dólar. No caso, Mauro, na verdade não é a criar uma moeda única, é um sistema de transação, né? Um sistema de pagamentos entre os BRICS, que foi conhecido como BRICS Pay, né? Então não é você ter uma moeda única, é cada país faz as transações comerciais nas suas moedas locais. Então o Brasil usa o real, a China usa o yuan, e a gente se utiliza de um sistema de pagamentos com bancos privados ou públicos, depende de como vai ser, dos próprios países, não passa pelos bancos privados norte-americanos e europeus que compõem o sistema de pagamentos SWIFT. E isso reduz muito o custo, né, da transação. Só vou dar um exemplo. Eu vi uma vez uma palestra com um ministro indiano, ele dizia que por ano a Índia gastava em torno de 40, 50 bilhões por ano só de custo de transação de usar um sistema de pagamentos denominado em dólar. Então você imagina, né? Isso a gente está falando da Índia. Você coloca a China na equação, a Rússia, esse montante sobe bastante. Então, assim, é uma redução de custo muito grande, além de que a gente passa a usar as nossas moedas e não mais o dólar, né? Porque, assim, não vou entrar em discussão, mas o dólar é uma moeda nacional que se internacionalizou. Então assim, embora a gente considere o dólar uma moeda internacional, ela é uma moeda dos Estados Unidos. Então tem toda Certo. uma questão de como é que o governo americano se utiliza disso como instrumento da sua hegemonia também. Vamos passar pelo último tema, gente. Segundo o filósofo russo Alexander Dugin, o monarquismo assume um significado especial, não em retrospecto, na opinião dele, mas em perspectiva. Para ele, a democracia liberal e a era da república se esgotaram globalmente e as tentativas de construir uma república mundial fracassaram completamente. Segundo o filósofo, a Rússia moderna, que ainda é formalmente uma democracia liberal, é tecnicamente uma monarquia, um líder nacional no poder supremo e a confiança em fundamentos espirituais, identidade e tradição já são pré-requisitos para uma transição monárquica, segundo o Alexander Dugin. Ana, quem é que está de acordo com ele, hein? Muito obrigada pela pergunta. Na verdade, o trabalho do Dugin é um trabalho conhecido no Brasil porque ele fala português, então uma parte boa do trabalho dele foi já traduzida. Ele é um teórico que tem o trabalho dividido em duas partes. A gente tem uma parte política dele e uma parte geopolítica. Os trabalhos de geopolítica são mais conhecidos no Brasil hoje. Na parte de política, ele parte do pressuposto de que a partir do século XIX a gente tem a emergência do fascismo, do comunismo e do liberalismo, e esses três paradigmas políticos foram os paradigmas ao redor dos quais a gente debate política até hoje. E ele propõe, então, fazer uma quarta vertente para que a gente possa discutir política em outras bases, porque ele considera que esses três modelos meio que tentaram já tiveram a sua experiência mundial e não conseguiram resolver os conflitos, as contradições sociais, então ele propõe uma quarta. E essa é a vertente política do pensamento do Dugin. E ele tem uma vertente geopolítica também, que no Brasil, acho que para os brasileiros é bastante interessante, é estudada por um professor na USP, e que propõe a ideia de multipolaridade como uma superação da unipolaridade que a gente teve aí na década de 90, depois do fim da Guerra Fria. Então, o que ele vai propor? Ele diz que se durante a Guerra Fria a gente tinha dois modelos ideológicos que lutavam por uma certa hegemonia global, e depois a gente tem o liberalismo tentando se promover nesse papel de única ideologia, hoje ele gostaria de ver um mundo multipolar ideologicamente também. Então, com os estados, que seriam estados-civilização, podendo ter o seu próprio modelo político definido internamente e não necessariamente a gente buscando um modelo para que todo mundo precise entrar e se encaixar nele. E ele propõe, então, que os estados que são estados-civilização, por exemplo, a China, por exemplo, a Rússia, que o Brasil também teria esse potencial de fazer isso na América
do Sul, que esses estados então pudessem manter os seus próprios modelos de desenvolvimento, conversando entre si, mantendo relações entre si, mas não necessariamente propondo um modelo para que todos adotem. Então, acho que as ideias do Dugin vão por esse lado. Gente, perguntas à nossa audiência agora, uma para cada um de vocês. Vamos a elas. Eu vou pedir brevidade nas respostas, tá? Para a gente chegar no final. Andrei, o Emerson quer saber de você em que medida o futuro presidente Trump, da maior potência militar e econômica do mundo, poderá contribuir para a paz mundial. Ele diz assim, o Emerson. Obrigado pela pergunta, Emerson. Ah, aqui é uma boa colocação, né? Que Estados Unidos é uma maior potência militar do mundo, mas porém, né? Temos a China crescendo bastante e já contestando a liderança militar norte-americana, não por meios bélicos, mas em termos quantitativos, né? Está construindo uma maior frota naval, militar, né? Está crescendo em produção militar em geral, enfim. Mas voltando ao Trump agora, né? Que ele foi o presidente norte-americano que não fez guerra, né? E é importante lembrar, né? Que ele não começou guerra. Ah, todos os outros, todos os anteriores ah, ah, começaram uma outra guerra. Então, ele não tem uma guerra para chamar de sua, né? E como que ele pode contribuir para a paz? É justamente ah, diminuindo apoio do governo norte-americano à exportação das armas, né? Que estimula as guerras, é para deixar de apoiar politicamente as aventuras da expansão de OTAN, né, que já vai contribuir significativamente para a paz na Europa. A outra região é o Oriente Médio. Ali, pelo posicionamento dele anterior, eu não vejo de como ele vai contribuir. Acho que ele está mais a favor da continuação da operação israelita na faixa de Gaza e na região em geral. Professor Augusto, a Daniela também está com a gente. Obrigado, Daniela. Ela quer saber qual é o papel da ex-presidente Dilma na presidência dos BRICS. Agradeço pela pergunta, Daniela. Bom, a Dilma ela teve um papel importante, né, na presidência brasileira durante o mandato dela que foi criado, né, o novo Banco de Desenvolvimento de 2014. Então, achei muito assim simbólico, né, o fato de quando Lula retornou em 2023, acaba colocando a Dilma como presidente do banco. Acho que ela teve um papel relevante para poder reativar um pouco os projetos do novo Banco de Desenvolvimento que estavam sob controle do Marcos Troillo, que estava durante a gestão do Bolsonaro, e não deu muita atenção. Eu acho que o banco ele perdeu um pouco de atividade assim durante a gestão do Marcos Troillo. Com a Dilma, ela por também ser uma presidente, né, foi presidente do Brasil durante um mandato e meio, conhece todas as capitais, conhece as grandes lideranças internacionais e foi recebida, né, por esses líderes para promover o banco, para tentar captar mais recursos, estabelecer novas parcerias. Então, acho que a Dilma, sim, teve um papel importante na revitalização do banco e na prospecção de novos empreendimentos para financiamento para desenvolvimento sustentável. Agora, duas perguntas aqui que se relacionam, uma para a Ana e outra para o Armando. Ana, eu vou com você primeiro aqui. É o Tiago, ele quer saber o que você almeja para o seu futuro como jornalista. Para o meu futuro como jornalista? Que ótima pergunta, muito obrigada. Olha, eu almejo, na verdade, que a gente tenha uma volta da confiabilidade dos meios tradicionais de imprensa. Eu acho que talvez alguns anos atrás as mídias tradicionais, principalmente nos Estados Unidos, fizeram uma aposta que talvez tenha dado errado, que é a de você sair da neutralidade e realmente assumir, cada editorial assumir aí o seu candidato à presidência e dizer isso abertamente, e você então ter matérias que muitas vezes não trazem a informação
mas sim a opinião, ou então trazem a informação já com a opinião dentro. Eu acho que isso acabou trazendo alguns problemas para a confiabilidade do jornalismo tradicional, que hoje está perdendo muito espaço para as redes sociais. E eu espero então que a gente possa voltar aí a um pouco mais de hard news, como a gente chama, notícia mais fatual, repórteres mesmo locais nos lugares podendo trazer notícia de verdade. Eu disse que as duas perguntas têm relação pelo seguinte, o Armando, o Jaime quer saber de você o seguinte: a não obrigatoriedade do diploma para exercer a atividade de jornalista pode ou não contribuir para o bom jornalismo? Acredito que deve haver uma necessidade para exercer a profissão de jornalista da formação, porque a gente passa por algumas cadeiras algumas matérias no popular, que nos ensinam a fazer certas coisas, como apurar, checar de novo e fazer o bom jornalismo. Essa não exigência, que são raros os meios, pelo menos no Brasil, que não exigem, ela traz malefícios. A gente vê recentemente as redes sociais, a Ana Lívia acabou de falar sobre redes sociais, a gente está perdendo espaço por conta de uma ação norte-americana e etc. Mas há redes sociais, há portais, põe muitas aspas aí, que sequer são feitos por jornalistas, sequer tem checagem de informação. Tá aí causando situações que poderiam ser evitadas se profissionais de fato estivessem à frente delas. Então, acredito que, além da exigência de um diploma jornalístico voltar a ser básico para exercer a profissão, existe também aí a necessidade de uma regulamentação dessas redes sociais para ver o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final, então, agora na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Nosso tempo já chegou aqui ao final. E o agradecimento, em nome de toda a nossa equipe, Ana Lívia Esteves, jornalista pela agência de notícias Sputnik, o Augusto Rinaldi, professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, autor do livro O BRICS, nas Relações Internacionais Contemporâneas, Armando Holanda, jornalista, correspondente da agência de notícias Sputnik também, ele é vencedor do Prêmio Jovem Jornalista do Instituto Vladimir Herzog de 2020, e o Andrei Ulinkin, diretor do escritório da agência de notícias Sputnik aqui no Brasil. Gente, obrigado pelas presenças, pelas participações, pelas análises de cada um dos temas propostos por aqui hoje. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você, espectador, você, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Um abraço, obrigado pela audiência, tchau e até lá.